Então vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro a senhora faz uma apresentação falando o seu nome, a cidade onde a senhora nasceu, como é o nome dos seus pais, quantos filhos os seus pais tiveram, quantos irmãos, né, vocês foram. Então vamos lá. Eu sou a Maria Auxiliadora Lana, nasci em Marliélia, sou filha de Itagiba, Marques Lana e Efigênia Godoy Castro. Meus pais tiveram 8 filhos, né, eu tive 7 irmãos. Em Marliélia eu morei até fazer 18 anos. Eu lá vim para morar com Esperança, no Timirim. E a senhora sempre morou na mesma casa, né? A senhora nasceu e saiu, era na mesma casa, né? Foi. Lá na rua de cima, lá. É, no mesmo lugar, na mesma casa. E a família Itagiba sempre foi uma família que teve uma relação diferente com nomes, né? A senhora Foi. tem irmãs com nome diferente. A senhora tem um nome que a senhora acha que significa o quê, o nome da senhora? O meu auxiliadora significa eu precisava, né? Queria muito ajudar minhas irmãs, auxiliar. Então a senhora acha que por esse motivo a senhora chama Maria Auxiliadora, né? E ela é fé, esperança, caridade, meus irmãos. Germana, Zizil, Tó e Neném. Tó e Neném. A Germana é homenagem à avó, né? É, Era a mãe do seu pai? a mãe de mamãe. A mãe de sua mãe, É, né? avó A materna, Germana era sua avó materna. Isso. E a senhora também tem uma história diferente com o nome. A senhora assinou durante a infância na escola? Como a senhora assinava o nome da senhora na escola? Meu nome na escola assinava Maria Auxiliadora Godoy Marques. Godoy Marques. Que era o nome dela, achava que era esse o meu nome. Quando eu fui voltar com 18 anos, assinei, estava errado, eu descobri que eu chamava só Maria Auxiliadora não. Ah, então a senhora era diferente dos seus irmãos. É. A senhora não tinha o Godoy. Não tinha o Godoy Marques, porque tinha o Godoy Marques, todos tiveram. Então a senhora passou até os 18 anos assinando o seu nome errado. Era. Aí a senhora passou a assinar o nome que é Maria Auxiliadora Lana. Lana. Isso. Ah. E na infância, vocês ouviam muitas histórias? Meu pai contava muita história pra gente, né? Sempre contava história pra ele dormir à noite, chegava e contava muita história. Ele era, então, um exímio contador de histórias. É, Sabia mesmo contar histórias. Sabe, a gente gostava muito das histórias que contava, a gente dormia logo também, então, contava pra distrair a gente. Então, ele contava histórias para vocês dormirem. Era. E qual foi o fato, assim, que a senhora acha que fez o seu pai aproximar muito dos filhos? O que aconteceu na infância de vocês que o seu pai ficou muito próximo dos filhos dele? Nós sem mãe, minha mãe morreu, eu tinha 7 anos, né? Ele tinha 8 filhos para ele cuidar sozinho, e ele chegou muito mais, teve mais cuidado, muita preocupação, e foi um pai muito bom, né? Então a senhora considera que ele foi um pai muito presente? Foi muito bom. E sendo a maioria dos filhos mulheres, né? Eram 6 mulheres e 2 homens. E ele sabia, e ele contava história, ele ficava usando muitas coisas para contar a história. Qual que era o jeito que ele tinha, que a senhora mais gostava dele contar a história? Ele contava história normal com a voz, de vez em quando ele mudava a voz para remedar algum bicho, alguma coisa assim, uma onça, mas era normal, com a voz normal dele mesmo, não mudava muito, não fazia gestos, essas coisas não. Então ele contava mais sentado, quieto, não era de ficar usando muitas coisas na mão, nem usar roupa diferente, nada. Não, era o jeito dele mesmo, normal. E vocês ficavam ali atentos na história que ele contava? Ficava. Ficavam. Muitas vezes estava deitado, por isso dormia. Às vezes sentava para escutar também, né? Mas sentava na cama mesmo. E quem tem mais alguém, enfim, outras, parece que tinha uma pessoa que gostava muito de contar história na família, que era amigo da família. Tinha um amigo deles que ia lá contar muita história, que é Joaquim Gregório, né? Contava história até ficava tarde, até quase madrugada, até meia-noite, para que tem para muita coisa. E o Joaquim Gregório ficava contando história até essa hora. Nós gostávamos muito que ele fosse, mas nós dormíamos, deixava ele lá. Vocês convidavam ele para contar a história e ele ficava até virar a noite. Os adultos ficavam acordados ouvindo a história dele. Dormia. Parece que a sua mãe e seu pai na época falavam que não era para vocês ficarem chamando ele para contar a história, não, que ninguém dormia. Ele demorava a ir embora e eles iam levantar sempre trabalhar, atrapalhava muito, né? Aí atrapalhava, todo mundo dormia. Os adultos dormiam, que as crianças dormiam, né? Atrapalhava para eles.
E essas histórias que a senhora ouvia na sua infância, que sentimento que ela despertava na senhora no momento que a senhora ouvia essas histórias? A cada um era um jeito, porque ele contava história. A gente ficava alegre, quando era uma festa, contava um velho careca. E foi uma festa, na festa tinha arroz doce quente, jogaram a cabeça do homem, o homem ficou careca. Então a gente ria muito com essa história que ele contava. E outros tinha medo. Né? Outro tristeza, depende de cada um. Aí ele gostava muito de falar isso, né? Que ele tinha ido a uma festa, e aí na festa ele ganhou um prato de arroz doce quente. Jogaram na cabeça do careca, ele falava. Aí ele falava o nome de alguém da cidade que era careca e caiu na careca. A gente ria muito com esse explicado dele. E vocês tinham curiosidade de olhar se a cabeça do careca era queimada? Não. Já era careca. Mas ele gostava de contar a história mais para fazer medo em vocês ou para acalmar vocês como filhos? Para acalmar vocês? Contava, até porque a gente gostava daquela história que tinha medo, eu gostava. Eu pedia para contar aquela. Tal. Então quando a história que despertava medo na senhora, existia uma história que fazia medo na senhora. Qual que era essa história que fazia o medo? Na hora que a senhora ouvia, fazia medo? Que a gente tinha muito medo. Eu tinha medo por causa disso. Que a Isabelina era uma menina levada. Então à noite uma assombração aparecia para ela. E falava, Isabelina, eu vim te buscar. Aí ela respondia, Isabelina já lavou, Isabelina já deitou, já rezou, Isabelina já dormiu. Então ela dormia e a pessoa só então quando falava... A gente tinha medo dessa. Quando Isabelina falava assim, Isabelina dormiu, aí a assombração ia embora. Essa história fazia medo na senhora, mas a senhora gostava de ouvir essa história? Gostava. Tinha medo porque ela era uma menina... quando ela rezou, dormia. A gente gostava de escutar essa também. Mas o seu pai não contava a história para vocês ficarem com medo, né? Não tinha medo, a gente gostava de contar certa também. Parece que ele gostava também de contar a história de um jeito que ele passava algum ensinamento para vocês, era isso? Assim, ele ensinava algumas coisas para vocês pelas histórias. Com essa história eu aprendi, né? Muitas coisas com ele. Era isso também. E ele, mesmo contando história, ele foi assim, ele era carinhoso em termos fisicamente, de abraçar, beijar, essas coisas assim ou não? Era mais o carinho dele era contando história? Não, ele era carinhoso, mas a gente brincava muito com ele quando ele era menor. Ficava maior, a gente já tinha muito respeito, não usava abraçar que tem muito não. Mas de menor a gente penteava o cabelo dele, fazia trancinha, sentava nas costas, carregava nas costas, muito tempo falar cacunda, né? Carregava lá na rua, andava sentado nas costas dele. Era muito carinhoso, sabe? Depois. Então ele tinha uma relação com os filhos de brincar, de divertir com os filhos, junto com os filhos, trabalhava o dia inteiro. Ele era o quê? Ele fazia o quê? Era pedreiro. Ele disse que era um ótimo pedreiro, né? Muito bom. Todos gostavam de chamar ele para trabalhar lá. Fazer o fogão de lenha, todos lá gostavam. Diz que ele era perito em fabricar fogão de lenha, não é isso? Justamente, era. Muito bom. Eu fiquei sabendo dessa história. Pois é. E ele fazia outras coisas também, seu pai. No mundo da arte, ele era, além de contar a história, ele fazia outras artes também, não fazia? Eu sei que ele fazia uma casa. Ele fazia a casa toda e ele fazia toda a ligação da casa. Tudo ele fazia sozinho. Então ele era assim, ele conseguia botar a casa em pé com rede elétrica e tudo funcionando. Ele fazia, não tinha negócio de estudante para ele, não. Ele construía sozinho. Água, essas coisas, eu colocava água de bica que eu usava antigamente, para fazer a instalação, tudo sozinho, sem ajudante. Trabalhar com ajudante que tempo, não. E ele sabia assoviar? Muito bem. Ele fazia o que com assovio? Ele assoviava uma música inteira? Assoviava tudo. Sabia qualquer música, assoviava. A gente sabia que ele já vinha pelo subir na rua. Ele avisava, né? Quando tinha namorado, então ele avisava para os namorados que ele estava chegando. Assoviava. Ele assoviava mais ou menos assim, acho que era assim. Mais ou menos. Ele fazia mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Não era? Eu lembro também. Porque o pai dela, coincidentemente, é o meu avô, Itagiba, né? Mas eu agradeço muito, né, suas histórias, contando das histórias da nossa família. E dizendo que ela é minha madrinha também, né? Então, eu agradeço muito. A senhora quer dar algum recado para as pessoas em relação ao mundo hoje, das histórias de hoje? A senhora quer deixar alguma mensagem? E a senhora também é uma artista. A senhora escreve poesias. Eu fiz muita poesia, escrevia muita coisa. E as poesias estão guardadas dentro da gaveta. Guardado. Então, a senhora deixar uma mensagem final para as pessoas? Posso falar aqui? Pode falar. Eu acho que tem que ser muito agradável nesse mundo. Não ter ódio, ter muita paciência, muita calma.
transmitir isso tudo, né? Que foi bom. Pra depois não ficar com remorso das coisas ruins que a gente fez. Porque a gente tem que deixar um bom legado. Quando for, todos tem a boa lembrança da gente. Então eu agradeço e até mais. Ó.